Olá, gente, mais um programa da Saúde em Foco na Terceira Via TV e o nosso convidado deste programa é o professor Dr. Luiz Fabiano, que é mestre, inclusive, em comunicação de linguagem, né? Cognição em linguagem. Cognição em linguagem. Cognição é conhecimento, né? E como é que a pessoa formata na sua cabeça e como é que tem a ideia sobre determinado assunto, ou determinada doença, ou determinado cenário da vida cotidiana. Eu convidei de novo o professor Luiz Fabiano, que inclusive as duas entrevistas anteriores com ele foram muito elogiadas pelo teor, pela consistência e pela visão filosófica e também religiosa e fundamentalmente amorosa em relação aos pais. Nós terminamos falando de amor e hoje nós vamos continuar enfocando a geriatria, né, o estudo, né, do idoso de uma forma polivalente. E por falar em polivalente, vamos falar na polifarmácia, que eu vejo de vez em quando, e todo mundo vê, pessoas idosas tomando um catatal de remédio. Qual é a sua visão de especialista sobre essa questão? É verdade. Né? O termo conceitual para polifarmácia é quando o indivíduo, né, qualquer pessoa, toma acima de 5 remédios, 5 ou mais medicações diferentes. Né? Mas não é só tomar as medicações diferentes, né? Uma medicação às vezes tem que tomar 2 vezes por dia. Outras vezes, outra medicação tem que tomar 3 vezes por dia. Outra 1 vez por dia. Você junta todas essas 5, 6, 7 medicações, ele toma uns 20 comprimidos por dia muitas vezes. E às vezes se confunde. E se confunde. Isso que eu ia falar. Né? E você imagina, às vezes, pode ver, qualquer um que está em casa nesse momento, às vezes tem que tomar um antibiótico 3 vezes por dia durante 10 dias. Aí passa assim, pô, eu já tomei um remédio? Tomei, não sei, passou, e esqueci. Às vezes um remédio só. Imagina um idoso já com 80 anos, 75 anos, 77 anos, ter que tomar 20 comprimidos por dia. Isso é uma coisa que a gente deve evitar em geriatria. Né? A gente deve tentar tratar os idosos com o mínimo de remédio possível. Né? Então, uma das principais coisas que a gente deve abordar no idoso, na consulta, na anamnese do idoso, o que o senhor está tomando de remédio? Quais as medicações que o senhor está tomando? É uma das coisas mais essenciais na consulta médica. Por quê? Porque às vezes ele já foi em outro médico, já foi em outro. E se você não pergunta, você passa remédios iguais, você passa remédios que tiram o efeito de outro, você passa remédios que têm um efeito aditivo a outro remédio, e isso pode causar uma tragédia na saúde do idoso. Né? O idoso está com a dor no estômago, você passa um anti-inflamatório, mas não pergunta se ele tem dor no estômago. Aí você melhora o coelho e faz uma úlcera, melhora o joelho e faz uma úlcera no paciente. Ele sangra. Eu já vi paciente sangrar com um comprimido de anti-inflamatório. Né? Então, a gente tem que ter esses cuidados. O idoso, ele já tem uma mucosa gástrica de 80 anos ou de 75 anos, ele já tem um metabolismo mais diferente de um jovem, né? A droga não faz o mesmo efeito no idoso do que em outro. Por exemplo, um benzodiazepínico, que é uma droga lipossolúvel. Né? O idoso tem diminuição de massa magra, ou seja, de músculo, com preenchimento de gordura. Né? A maioria dos benzodiazepínicos, né, cilorazepam da vida, diazepams, clonazepam, que é a droga mais vendida no Brasil, receita é o clonazepam, né? Eles têm uma meia-vida curta, eles não têm um efeito muito prolongado no paciente jovem, mas no idoso já prolonga um pouco mais. Por isso que o idoso às vezes gosta tanto dessas medicações. Né? Mas cuidado, você fica fazendo muito remédio neles, daqui a pouco eles têm uma hipotensão ortostática, eles ficam sonolentos, aí daqui a pouco cai e quebra. Hipotensão ortostática é quando a pessoa fica de pé, né? E nós deitados ou sentados, a pressão é mantida mais baixa. Quando precisamos ficar em pé, é necessário que haja um maior trabalho do coração para mandar o sangue para o cérebro, que está mais em cima, então precisa aumentar a pressão. E o mecanismo de regulação da pressão, às vezes, leva a isso. Não dá no idoso, principalmente, né, Luiz Roberto? É, lógico. Não dá tempo dele avisar, vai ficar em pé. De recuperar essa pressão, de aumentar. De repente, ele levanta e cai a pressão. É a chamada hipotensão ortostática. Sim. Eu faço as explicações, né, porque o Luiz Fabiano sabe muito mais que eu.
Mas é porque está acostumado a dar aula em faculdade e vai passando, né? E preocupado com o tempo. Quem nos assiste não é sempre tudo. o médico ou o estudante de medicina, né? Sim. A população em geral, esse programa, inclusive, é para todo mundo. Que é só uma coisa muito curiosa que sempre acontece quando o paciente chega, às vezes no consultório, ele chega tremendo, meio endurecido. Aí você pensa o quê? Tremendo, meio endurecido, meio paradão, você pensa em Parkinson. Mas ele não tem Parkinson, não. A gente vai fazer o exame, vai fazer a história medicamentosa, ele está tomando Vertix há 3 anos. Vertix é flunarizina, um remédio muito usado para labirintopatia por parte dos idosos. Né? Aqueles idosos têm tontura, eles tomam o remédio faz bem. Ele gosta? Ele gosta, ele fica inseguro de tirar o remédio, não tira. E vai comprando um remédio. É muito fácil comprar remédio no Brasil, nas farmácias. Nem sempre precisa de receita. Então ele vai tomando aquilo, só que aquilo tem um efeito colateral depois de certo tempo, né? Um deles é o parkinsonismo, né? É o tremor com rigidez. E eu já vi pacientes tomando Vertix e ter ido ao colega médico e ter feito diagnóstico de Parkinson, porque não perguntou o que estava tomando e ter passado um remédio para Parkinson. Né? Eu costumo dizer que médico pode ser nem cego e nem mudo. Nem mudo. Tem que falar e tem que ouvir. E tem que ouvir. Nem surdo, né? Então, às vezes, tratar um idoso, né, no tratamento do idoso, é muito mais importante você tirar remédio do que colocar remédio. É muito mais útil. Então, a sua posição, como a minha também o é, e de todo médico que estuda realmente a questão do tratamento do idoso, né? Porque nós, neurologistas, também tratamos a parte neurológica do idoso, a parte emocional dele também, psiquiatra também trata, né? Somos todos em prol do idoso. Tomamos muito cuidado com essa questão da medicação e é fundamental que também o paciente já fique prevenido que não deve tomar tanto remédio. Automedicação, às vezes o que faz bem para um não faz bem para outro. Você tem muito menos receptores para aquela medicação ou tem muito mais receptores para aquela medicação. Então, os efeitos adversos vão ser muito mais complicados em vocês, né? Então, tem que ter muito cuidado, sempre orientação do médico, né? Por exemplo, às vezes a pessoa tem 120 quilos e está com dor no joelho. Você vai tomar anti-inflamatório a vida toda, não vai melhorar a dor do joelho se você não emagrecer. Então, a abordagem não pode ser só anti-inflamatório para joelho. Né? A abordagem também é emagrecer. Também não é recomendável que o idoso ou o paciente... Eu uso em raríssimas vezes. Acima de 65 anos, o rim já não funciona como... Não funciona o rim, o estômago já tem um risco muito grande. Né? Anti-inflamatórios, eles fazem vasoconstricção de coronária. Então... Né? Você tem que ter muito cuidado, que com anti-inflamatórios pode infartar um paciente. Pode. Numa emergência, por exemplo. Aliás, eu acho que a questão da medicação, do excesso de medicação, não é só para o idoso, não. É todo mundo. Remédio é muito bom, desde que esteja indicado na dose correta e no tempo correto. Não tomar nunca medicação por conta própria, né? Já estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco. Vamos para o nosso intervalo e voltaremos já para o segundo bloco. Continue conosco que a entrevista também, dessa vez, vai ser tão interessante quanto as outras.